Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a importância de um sono de qualidade. Com a vida cada vez mais corrida, com rotinas diversas, esse tem sido um dos grandes desafios de todos nós. Afinal de contas, é consenso que uma vida saudável depende muito de noites bem dormidas. Mas e quem não consegue dormir à noite, hein? Será que é possível compensar durante o dia? E a melatonina, que tem sido muito usada ultimamente, funciona mesmo? E tem também a possibilidade da volta do horário de verão, um tema que sempre gera debate e divide opiniões, né? Quem é contra muitas vezes reclama da interferência no sono que o novo horário provoca. E você, tem dormido bem? Usa melatonina ou algum medicamento para dormir? E o horário de verão, gostaria que voltasse? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. 5 horas e 34 minutos. Muito obrigado pela audiência. Estamos ao vivo no site de GZH e também no YouTube de GZH. Sejam todos bem-vindos. Participem ali do chat. Nós vamos falar muito sobre o sono e aí vamos misturar vários assuntos para debater o sono, a qualidade de sono das pessoas. Hoje é terça-feira 16 de setembro de 2025. 21 graus a temperatura em Porto Alegre, bonito fim de tarde na capital gaúcha. Ontem estava chuvoso o dia, né? Hoje já está com esse fim de tarde mais bonito. Aqui na capital, céu com algumas nuvens. Olha, estamos com 806 mil inscritos no canal de GZH no YouTube. Faça a sua inscrição aí no canal, até para poder acompanhar nossos conteúdos aqui com mais frequência, para poder comentar também e curte aí a transmissão do Conversas Cruzadas. E também lá no Spotify, assim que termina o programa ao vivo, é mais uma opção para você também, além do YouTube, poder assistir e ouvir lá no Spotify. E aí no Spotify não tem o curtir, mas tem a avaliação lá para você dar 5 estrelinhas para a gente também no Conversas Cruzadas. Vamos fazer a apresentação das convidadas e do convidado do programa de hoje, casa cheia no Conversas Cruzadas. A gente está recebendo aqui a Manuela Silva Silveira da Mota, psicóloga do Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ao lado dela, a Carolina Petri, endocrinologista da Santa Casa de Porto Alegre. Do lado de cada bancada a gente tem a Ivana Goulart, nutricionista comportamental. E ao lado da Ivana, nosso colega Marcelo Drago, apresentador da Rádio Gaúcha, que olha, se alguém que tem lugar de fala nesse assunto é o Drago, viu? Para falar aí sobre as dificuldades, os desafios do sono. Aliás, vamos começar contigo, Drago. Mais de 20 anos trocando o dia pela noite. Vamos começar com um exemplo aqui sobre as dificuldades de vencer esse desafio, que é ter sono de qualidade sem poder dormir durante a noite. Conta um pouquinho como é que é essa experiência depois de tanto tempo. Drago, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos os convidados, boa tarde quem está na nossa audiência. Realmente são 22 anos que eu já trabalho de madrugada e não é fácil, Léo, sabe? Porque a gente vai se adaptando. Claro que ao longo do tempo a gente vai encontrando mecanismos, né, formas para fazer um equilíbrio entre mente e corpo. Acho que isso é o mais importante, é isso, né? Eu falava há pouco tempo sobre isso, que tu tem que entender e tentar achar meios para que tu possa se recuperar. Sabe que o sono é importante para a nossa saúde, para a questão também mental, né? Para o teu desenvolvimento durante o dia, mas não é fácil. Tem muitos desafios, tanto na alimentação quanto também no comportamento, temos que superar. Uma coisa que eu sempre falo, Léo, e convidados também, não existe costume, tá acostumado, não, ninguém se acostuma a ficar sem sono. A privação de sono traz consequências, né? Tu consegue suportar mais, né? Ficar horas sem dormir, mas depois tu precisa algum dos dias descansar, mesmo que não tem recuperação, né? Vocês são profissionais, vão dizer sobre isso. Eu vou recuperar o sono. Fiquei a semana inteira dormindo um pouquinho, 2, 3 horas, no final de semana eu vou dormir 20 horas. Não vai acontecer isso, né? A gente sabe que isso não tem essa recuperação, né? Mas um dia da semana tu precisa parar para botar as coisas em ordem. Mas, Drago, sabe que eu brinquei ali que você tem um lugar de fala, eu também tenho, porque por alguns anos eu apresentei o Bom Dia Rio Grande, então eu acordava às 3h30 da madrugada, que era para o meu organismo uma situação muito difícil. Então foi difícil vencer esse período da dificuldade de acordar às 3h30 da madrugada, interromper o sono nesse horário. E aí uma das perguntas que eu mais recebia era, além
da curiosidade das pessoas Sim. sobre o horário que eu acordasse, era se eu já estava acostumado. E eu nunca consegui acostumar. Eu vou te perguntar, você consegue acostumar esse horário? Não. Não existe um costume. Existe um objetivo de vida, né? Tu faz o que tu gosta, é muito importante, senão tu não consegue suportar e superar. A gente consegue criar mecanismos, né? Que a gente vai, como se diz assim, eu falei enganar o sono, né? Enganar a mente, né? Para poder se adaptar a esse horário. Mas não existe costume. Sempre é bom dormir à noite. Então, quando estou de férias, até a pele muda, o olho muda, muitas vezes o humor também muda, né? Então, a gente fica mais humorado, mais paciente, né? A falta de sono te traz, às vezes, impaciência, tu fica, né? Às vezes, mal-humorado, né? Tu quer as coisas para ontem, né? Tu não admite erros. Então, a mente, ela fica um pouco atrapalhada, né? Então, não tem costume, Léo. Não tem Sim, costume. não Mas tem a gente costume. acha um meio termo, né? Por exemplo, em casa, o que eu faço? Eu tenho, né, cortina blackout, é importante não passar nada de luz, temperatura tem controlado, né? Uso ar-condicionado e ventilador também, são duas técnicas, né, que eu uso para abafar um pouco mais o sono e para tentar o barulho do ventilador contínuo, o barulho contínuo, a mente ela fica mais inerte, né? Até tem pesquisas que já estão sendo feitas, porque eu achei que era uma coisa muito minha, às vezes que é só da gente, não. Uma prática que já é usada em boa parte, muitas pessoas no mundo inteiro usam essa prática do ventilador para fazer um barulho, para barulhinho, né? abafar o som. É. Né? Então tem tudo isso, vidro duplo, né, que não passa som, a porta também tem um sistema de fechamento do quarto para evitar o som. Então são sistemas que você faz para poder... E ritual, né, Léo? Tem ritual. Não chega a ser, mas figurativamente falando, faz aquela coisa assim, tomar um leitinho quente, botar o pijaminha, sabe? Essas coisas assim, ritual. Tá. E daí a tua mente, ela consegue se adaptar melhor. Bom, daqui a pouquinho eu quero entender melhor a rotina aí do Drago, já que ele apresenta aí o programa na Gaúcha, que é durante a madrugada, a noite Isso. toda, e a gente vai entender, porque é uma curiosidade, né, de muitas pessoas. E eu sei que o Drago já responde isso com muita frequência, porque realmente, né, não é qualquer um para estar 22 anos trocando o dia pela noite. Então ele tem muitas curiosidades para trazer para a gente É aqui. impressionante, aí que tá o detalhe. Eu tenho insônia diurna, né? Mas é impressionante os casos de insônia, algo impressionante. É muito grande mesmo, e principalmente nas pessoas com um pouco de mais idade. Sim. E a Manuela, que trabalha lá no Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Manuela Silveira da Mota, conta pra gente como é que esse assunto está sendo visto por vocês, qual o maior desafio hoje do sono? O Drago disse que não compensa recuperar um sono não dormido de noite para o sono de dia. É o relato de alguém que vive na prática isso, e os pesquisadores confirmam essa percepção, realmente não é a mesma coisa, não recupera assim, dormindo de dia. Boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, queria começar agradecendo o convite em nome do laboratório também. E realmente, a ciência confirma isso, né, que sono na verdade não se recupera. Acho que esses hábitos, esse ritual que estava trazendo, na verdade, é muito a questão da higiene do sono, né? Que seriam esses hábitos que a gente cria antes de dormir, que podem ser mais adequados ou menos adequados, e que são muito individuais, mas existem algumas recomendações gerais também, né? Então, por exemplo, ficar num lugar escuro para facilitar a produção da melatonina, né? Que acho que a gente vai aprofundar um pouco mais depois. Ficar num lugar em silêncio, tentar evitar a ingestão de cafeína, bebidas alcoólicas, algumas horas antes de dormir, né? Então, tudo isso são hábitos que a gente pode criar para facilitar, assim, a nossa rotina. E acho que um desafio muito grande, assim, que a gente escuta é a questão da regularidade também, né? Acho que hoje no laboratório, as coisas que a gente mais vê como desafio, assim, e que levam às questões de sono, são a questão de manter uma regularidade nos horários, que a gente sabe que é importante também para o nosso relógio biológico, né? Respeitar os nossos horários também, né? Existe um conceito dentro da cronobiologia que é o conceito de cronotipo, né? Que é uma característica biológica individual que faz com que a gente tenha tendência a preferir determinados horários para estar mais ativo e se sentir mais disposto, né? Então, não é algo treinável, não é algo que a gente tem como mudar, né? Tem pessoas que são matutinas, então que naturalmente dormem cedo, acordam cedo. Tem pessoas que são vespertinas, que naturalmente dormem e acordam tarde, né?
e pessoas intermediárias também, né? Então, eu acho que conseguir conciliar essa característica biológica, né, o seu cronotipo com a rotina é algo muito difícil também, né, devido às demandas sociais. Então, acho que isso é um desafio também. O desafio da luz artificial, né? Acho que, claro, já é algo mais antigo, mas que até hoje a gente está entendendo ainda exatamente quais que são as consequências disso, né? Porque o principal regulador, assim, né? A principal pista externa que regula o nosso relógio biológico é o ciclo de claro e escuro, né? E no momento que a gente entra a luz artificial, a gente quebra isso, né? Porque o nosso corpo segue entendendo como se fosse dia, na verdade, né? Isso então, que o Drago falou de colocar um blackout, assim, isolar bem a janela como alternativa para dormir durante o dia, é válido. Pode ser, acho que é uma estratégia, né? Acho que, de toda forma, esses hábitos de higiene do sono, que entra também na questão de criar o ritual, enfim, podem ajudar, né? E acho que no mundo contemporâneo a gente vê esses cenários que não são cenários ideais, né? Então, quem trabalha de noite, quem tem, por exemplo, trabalha em ambientes que não têm exposição à luz natural, isso também pode ser muito prejudicial, né? Então, a gente tem que ir tentando se adaptar, né? E acho que algo que a gente vê muito no laboratório também é como tem faixas etárias específicas também, né? Por exemplo, os adolescentes, gestantes e mulheres que recém ganharam nenê ali, né? Que tem uma tendência maior também a ter alguma questão de sono. Isso de trabalhar em local que não tem luz natural é prejudicial também, tipo o shopping center, por exemplo, que às vezes a pessoa fica muito tempo. Isso. Porque, como eu estava falando, né, o nosso relógio biológico, a principal pista externa que nos sincroniza com o ambiente é justamente o ciclo de claro e escuro, né? Então, no momento que a gente está num lugar que não tem janela, é como se a gente ficasse sem essa pista, a gente ficasse perdidos, assim. E o que os estudos mostram é que a luz natural, ela é extremamente importante para a regulação do relógio biológico, né? E a luz artificial pode ser muito prejudicial, né? Eu tenho só um adendo em relação a isso interessante. Eu, particularmente, o que você falou é interessante, cada pessoa acha o seu equilíbrio, né? Então, eu gosto de dormir de manhã um pouco, 5 horas, eu durmo, faço minhas atividades à tarde e à noite, antes de vir trabalhar, eu durmo mais 1 hora. Se eu não puder dormir 1 hora, eu vou deitar meia hora, faço o ritual. Mas, durante a madrugada, o Léo já trabalhou no prédio da Zero Hora, ali na Gaúcha, na Era Cocaipiranga. Aí hoje com os vidros, né, também fumei, então tu não acaba vendo muito a rua, assim, né? Tá dentro do estúdio, tu, né, tem uma percepção um pouco diferente. E para mim, me ajuda. Eu não ter noção do que está acontecendo. Então, é como se meu cérebro se fosse durante o dia, assim, né? Então, para mim, ajuda a não ter essa percepção. Quando eu saio, que eu saio às 6h30, ainda tá noite, para mim é muito bom. Porque daí tá noite, eu entendo que ainda estou na noite. Vou chegar em casa durante a noite, não abro as janelas, porque eu gosto muito da manhã. E quando eu tenho sol... Mas é isso só no inverno não mesmo, né? Mas no auge do inverno para sair noite ainda. Isso, hoje já foi durante o dia. Mas o que acontece? Quando sai durante o dia, tu quer... O corpo assim, tem que aproveitar o dia, ele quer que tu aproveite o dia. Sim. Daí tu começa a despertar, tu sente que teu corpo começa a ficar mais alerta. E até quando eu vou, às vezes, levar a esposa no trabalho, quando eu volto, daí é uma briga. Daí para voltar a relaxar é mais 1 hora no mínimo. Né? Porque tu despertou demais, né? Cérebro e melatonina, tudo, né? A visão, né? E daí, mas eu gosto muito da manhã e gosto muito da madrugada, que não combinam, né? Tá bom, mas aí trabalha, né? Sim. Bom, olha só, a gente vai colocar então a endócrino e a Nutri nessa conversa aqui, para entender também qual é a visão delas de tudo isso que a gente está falando. Carolina Petri, endocrinologista da Santa Casa de Porto Alegre. Vamos lá, então. O que você acha interessante aí abordar nessa sua fala inicial, nessa conversa que a gente está tendo aqui sobre os desafios do sono? Boa tarde, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos outros convidados também. Agradeço o convite por estar aqui. A gente cada vez mais fala sobre o sono, a importância do sono como uma medida de saúde, né? Uma das coisas básicas da vida, assim, de se manter saúde é ter um sono bom. E a gente, pela vida contemporânea, tem cada vez enfrentado mais dificuldades. A gente tem, falando da parte endocrinológica, inclusive fases da vida que vai ter mais dificuldade. Me procuram muito mulheres, né, que estão entrando na menopausa e o sono é uma questão que vem muito, de piorar a qualidade do sono. E isso implica
em algumas questões metabólicas, né? Quando a gente tem um sono ruim, quando tem privação de sono, tem uma tendência maior a buscar nos alimentos, né, uma compensação. Então, principalmente no dia seguinte, a que tu teve um sono ruim, vai querer que o alimento traga mais prazer. Isso prejudica na questão do peso. Tem também a relação de trabalhadores noturnos com o ganho de peso, né? Então, pessoal da enfermagem, vigilância, vocês da TV que têm a privação crônica de sono, têm um risco maior de ganhar peso. A gente tem números assim em torno de 59% mais chance de ganho de peso quando tu dorme menos de 5 horas por noite. Então, isso em adultos, né? Em crianças, se tem um sono ruim, é maior o risco ainda de desenvolver obesidade. Então, tem muita implicação na saúde e nas questões metabólicas quando o sono não está regulado. Bom, eu imagino que a Ivana concorde, né, Ivana, com isso? Concordo, com certeza. Acho que eu posso complementar o que a doutora estava falando em relação... Pode chegar um pouquinho mais perto. Concordo com certeza com a doutora, e acho que o que eu posso complementar do que ela falou ali é esse padrão que acontece no dia seguinte, né? Uhum. Que na verdade a gente não sabe o que começou primeiro, se foi o sono ruim ou se foi a alimentação que acabou ficando inadequada, gerando então esse sono inadequado, né? Essas horas de sono não produtivas, então... muito comum acontecer, então, episódios compulsivos, um padrão beliscador também é muito comum em quem não consegue dormir de forma adequada, pessoas que estão no puerpério, né, ou na menopausa, como ela estava comentando, ou profissionais que trabalham durante a noite, é muito comum ter uma dificuldade grande na hora de se alimentar, né, em não saber como organizar as refeições, em quais alimentos escolher, em que momento comer para que possa dormir de forma tranquila e que não tenha um possível ganho de peso, que isso é uma coisa bastante comum, né, em trabalhadores que atuam à noite, o ganho de peso e a desorganização de alguns exames laboratoriais também. Então, acredito que a alimentação, só para concluir, claro, é um fator importantíssimo, que de alguma forma indireta, né, no sono, mas que é um fator importantíssimo para que tenha uma qualidade mais adequada. É que o alimento está relacionado no antes e no depois, né? Exato. Tanto alimentos que podem atrapalhar no sono, quanto também você dorme pouco, acaba se alimentando mal também porque dormiu pouco, ou seja, está totalmente relacionado. Tanto no momento de não estar alimentado, porque dormir com fome é algo que é muito desagradável, acaba acontecendo vários despertares, né, pela fome, e o estar hiperalimentado também pode gerar isso, né? Um sono de má qualidade, com muito pesadelo, um sono mais agitado, e a alimentação influencia diretamente, né? A partir do momento que tu escolhe melhor, assim como existem os alimentos, como elas estavam comentando, sobre estimulantes, né? Como o café, o oposto a gente também pode usar, lançar mão dessa ferramenta como uma forma de tranquilizar, de trazer um pouco mais de paz para aquele momento que deve ser tranquilo. E que hoje é artigo de luxo, né? O sono. Sim. Olha só, eu acabei nem chamando ali interativa, tem uma enquete para você que está nos assistindo no YouTube de GZH, poder votar. Horário de verão afeta o seu sono? Aí tem a opção de muito, demoro a me adaptar, um pouco, mas logo acostumo, ou nada, durmo normalmente. A minha opção é muito, demoro a me pra mim. Já votei lá também. Isso aí, tu também, né, Drago? Exatamente. E tá bem dividido ali, viu, a votação, mas tá ganhando nada, durmo normalmente com 45% das pessoas que não veem interferência nisso. E tem algumas perguntas chegando aqui também, eu vou ler essas mensagens aqui e a gente vai aí seguindo o nosso debate aqui bem solto. Vai falando aí, Drago. Um apontamento, Léo, que tanto a doutora, né, a Ivana Goulart também, né, e a nossa querida aqui, a Carolina Petri, falaram, é como se fosse um raio-x da minha vida. Justamente isso, dos colegas que eu trabalho também durante esse período. Né? A grande maioria, ela tem disfunções, seja de peso, né, de comportamento, né, e temperamento, muitas vezes, né, e até com indícios, muitas vezes, de tristeza e depressão, porque a vida ela fica descontrolada, assim, né, no sentido tanto alimentação quanto físico, né, uma sensação de impotência muito grande, de não conseguir realizar algumas tarefas. Uma delas é uma boa alimentação e também exercício físico, que sabe que é importante,
mas é como se não tivesse força física e mental para poder fazer exercício, caminhada ou academia, independente, né? Tu quer descansar um pouquinho, tem de tempo, mas é mais ou menos isso. Então, e os números realmente dos exames sempre estão alterados. É bem difícil manter uma alimentação saudável, uma rotina de exercício e os números, né, da saúde, colesterol, triglicerídeo, pressão, açúcar no sangue, né? Todas essas coisas sempre é muito difícil manter. Realmente Drago, muitas beliscadas durante a madrugada? Isso é interessante. A gente acaba tendo um hábito, né, de beliscar toda a madrugada. Então eu fico buscando alternativas, por exemplo, né, pipoca, né, que, né, sem sal, sendo micro-ondas ou num outro processo que tem ali tem a pipoqueira que então usa óleo, a gente sabe que é saudável, né, ou algum petisco que seja, né, um sequilho, que seja um pouco mais saudável, tem os integrais para tipo beliscar. Muito café e chimarrão, né? Também. Eu nunca tomei estimulante, né? Não consigo, assim, nunca fui adepto ao estimulante. Nada contra, mas eu sou adepto ao estimulante. E sempre, desde que comecei na madrugada, eu fui estudar um pouco e fiquei um pouco até apavorado com o que a gente vê de relatos, como, né, a evolução também do prejuízo para a saúde. Nunca usei nenhum estimulante químico para dormir, né, nenhum fármaco para dormir, não. Sempre eu tenho que tentar achar uma rotina, mas o café e chimarrão, ele é batata. Chego lá, primeiro fazer um café, até às 3 da manhã, café. Nossa, imagina só. E depois das 3, chimarrão, né, até umas 4. É a forma que o corpo acha de se manter alerta. E eu ainda sinto um efeito da cafeína muito forte no meu corpo. Deixa eu perguntar então para a Ivana e para a Carolina, que dicas para quem precisa ficar acordado de madrugada, que tipo de alimento pode acabar ingerindo que não faça tanto mal assim? Já para Ivana. Eu acredito que nenhum alimento faça mal. A gente começa assim, né? Tudo depende da forma e da quantidade que a gente vai incluir. Mas não dá para comer um x-salada às 3 da madrugada. Às vezes acontece. Não é o ideal, mas sempre que eu como sempre, mas não é. Eu evito comidas pesadas, né? Pela questão da digestão, o corpo precisa, então o próprio cérebro vai tentar te relaxar, então eu evito essas coisas pesadas. Mas sabe como é, né? Ivana, vamos lá, o que a gente pode dizer? Eu acredito que o principal seja a gente colocar a alimentação balanceada em primeiro ponto, né? Então, por exemplo, refeições completas, onde a gente consiga trazer todos os grupos alimentares. O fato do indivíduo precisar ficar alerta é um fator importante. Então, o café e o chimarrão aqui do Rio Grande do Sul, eu acho que eles podem fazer parte, desde que a gente respeite o tempo de digestão disso, a ponto de não atrapalhar no sono depois. E qual é o tempo? Aí é muito individual, né? Tem perguntas aqui, sobre isso da alimentação. O Rodrigo Rodrigues. Tem outras perguntas que eu vou fazer também, tá, pessoal? O Rodrigo Rodrigues. Boa tarde. Pergunta a Nutri especificamente que tipos de alimentos são mais adequados para quem gosta de jantar mais tarde e que não interfiram tanto no sono. Alimentos que tenham uma digestão um pouco mais rápida, né? Tipo? Então, uma carne com salada, uma sopa, dependendo da temperatura que estiver. Até um sanduíche leve, né? Com um pouco de frango, um queijo, uma alface e tomate. Uma refeição simples. Um iogurte com fruta, as frutas de modo geral. Uma vitamina. Mas de janta, assim, uma carne com salada tá ok. Sim, uma com carne certeza. magra. Uma carne magra, né? Por exemplo, uma pessoa que jante por volta de umas... Ele perguntou do horário mais tarde, né? Mais tarde. Então, por volta de umas 22, 23 horas, ou dependendo do indivíduo que... Tudo depende do horário do jantar, na verdade, da hora que ele vai dormir. Mas o ponto é, uma refeição leve que contemple os grupos alimentares, fornecendo, então, uma boa fonte de carboidratos, uma boa fonte de proteínas, de preferência magra, uma boa fonte de gorduras que a gente pode utilizar a partir de um azeite de oliva ou de uma manteiga, ou até da própria carne que a gente for fazer o bife, por exemplo, uma carne moída. Né? O objetivo, na verdade, é alimentar o indivíduo e fazer com que ele consiga ter uma digestão a ponto de não dormir com aquela sensação de estar pesado. Sim. O Jeff, tenho o costume de dormir depois das 2 da manhã e acordo por volta das 9, me sentindo muito bem. Mesmo assim, sonho todas as noites e acordo lembrando deles. Isso é sinal de sono leve ou pode ter alguma relação com a melatonina, a rotina noturna ou até horário de verão?
Aqui eu acho que já misturar um pouco os assuntos também, porque a gente também vai falar de tudo isso. Mas isso é sinal de sono leve ou sono bom? Sono ok, né? Sono bom. Eu acho que tem uma questão aí que ele traz, que é uma questão que muitas vezes é mal vista, assim, socialmente, a questão da vespertinidade, né? Então, por exemplo, os adolescentes que passam por esse período de vespertinização, então de ter essa preferência por dormir e acordar em horários mais tardes, tem esse estigma, que são preguiçosos, ou enfim, né? E acho que até na vida adulta isso nos segue, assim, né? Então, acho que a gente pensa que, nossa, se ele tem esses horários de dormir, então tá ruim, né? E, na verdade, é algo muito individual, porque se ele é uma pessoa vespertina e esses horários estão funcionando para ele consegue ter a rotina dentro daquilo, eu acho que o mais importante é a gente respeitar o ritmo do nosso corpo, né? É que tem uma ideia, assim, geral de que é preciso dormir cedo e acordar cedo. Isso não é uma total verdade. Para algumas pessoas, sim, mas não necessariamente para todas, porque eu acho que é isso que você está falando. Tem pessoas que têm características de ficarem ativas mais tarde. E aí não é nenhum pecado, vamos dizer assim, dormir 2 horas e acordar às 9, teriam ali só 7 horas de sono, tá ok. Eu acho que o que a gente vê na literatura e que cada vez fica mais claro, assim, é que não existem horários ideais, né, universais, então é algo muito subjetivo que vai variar do cronotipo da pessoa, e o problema, na verdade, não tem a ver com algum cronotipo específico em si, né, tem a ver com a gente não respeitar isso. Então, eu gosto de usar os adolescentes como exemplo, porque é uma população em que isso fica muito visível e por isso é muito estudado, assim, também, né, que os adolescentes passam por esse processo de vespertinização, então eles têm essa tendência biológica, né. Então, de novo, não é uma escolha, não é algo que a gente tem como treinar, né? Enfim, a preferir horários mais tardios, mas ao mesmo tempo eles têm que acordar muito cedo pela manhã para ir para a escola, né? Então, dentro da cronobiologia, os pesquisadores da área defendem muito a ideia de que, na verdade, as escolas deveriam começar mais tarde, né? Porque o problema é essa disrupção que se cria, né? Entre o horário que a pessoa segue nos dias de semana, e aí vem a diferença dos finais de semana também, né? Sim. Que aí se tenta recuperar esse sono, né? Que na verdade não se recupera e cria uma desregulação maior ainda, né? Tem até um conceito que a gente trabalha, que é jet lag social, que é justamente a diferença, né? Dos horários entre os dias de semana e finais de semana. Sim. E que quanto maior, mais prejuízo a gente vê, né? Eu vejo... O maior desafio, na verdade, é encaixar isso na vida real mesmo, né? Eu vejo muito especialistas falarem que nas férias não deveríamos mudar nossas rotinas de sono, mas é complicado, né? Estou de férias, né? Vou manter minha rotina, mesmo quem não é madrugador, né? A ideia, para mim, de férias é tu desligar e mudar teus hábitos. O que eu penso, né? Meu como leigo, né? É antes de voltar, nos últimos dias, tu tentar regular para não ter tanto impacto, né? Mas durante os seus 20 dias, pode dividir as férias, né? Tu ficar naquela rotina, daí não tem lógica, né, Léo? Mas o que a Manuela falou aqui, que é uma pesquisadora, é interessante. Então, vamos pegar um pouco mais leve com os adolescentes aí, né? Dizer que é preguiçoso, que não sei o quê, e brigar e xingar, é questão do organismo dos adolescentes. É mais difícil mesmo acordar tão cedo assim. Tem uma pergunta aqui que vem de um telespectador muito fiel, que é o meu pai, tá? Ele pergunta o seguinte: café sem cafeína é saudável? Sim. Sim, o café sem cafeína, ele apenas não tem o ativo, mas o alimento continua ali. Né? Então, com certeza, inclusive é uma ótima ferramenta para quem gosta muito da bebida e tem dificuldade na hora de pegar no sono e de continuar, né? Com o sono. Porque se quiser ali 8 da noite, deu vontade de tomar um café, vai no sem cafeína. E aí não interfere no sono. Não interfere no sono, isso aí. Uma ótima estratégia, na verdade, para usar nos amantes de café. Né? Muito bom. Mas eu gosto do impacto. Tem isso, né? Bebida sem álcool, né? Tem isso, Assim, é a mesma lógica da cerveja sem álcool, né? Ela serve ali, se precisar dirigir, bebe a cerveja sem álcool. Quem gosta do sabor, né? Que faça bom uso do alimento. O detalhe, o ponto aqui é que às vezes a pessoa toma o café para ficar um pouco mais ligado também, né? Aí não adianta tomar o sem cafeína. Cria hábito também, né? O corpo acaba esperando, né? Quando você não toma chimarrão, o corpo sente até dor de cabeça.
vocês dão na gente. O João Felipe Miller, eu desligo até a TV da tomada para tirar a luzinha vermelha. É verdade, cara. Isso fica incomodando, né? Eu tenho o que com os hotéis? A luz do ar-condicionado. Isso, os hotéis têm, às vezes, que a luz forte, quase clareio o quarto, aquilo me incomoda muito. E sabe que eu só lembro disso quando eu já estou deitado dormindo, aí eu tenho preguiça não dormindo, eu quase dormindo, eu tenho preguiça de levantar e tirar a tomada e fica aquela luzinha vermelha. Eu acho que aí entra algo que é muito importante, que é a questão da poluição luminosa, né? Acho que entra junto com a questão da luz elétrica como um todo, mas, por exemplo, mesmo que a gente na nossa casa desligue todas as luzes, se a gente não tem uma janela bem vedada, tem poluição luminosa na rua, né? Então, tudo isso pode interferir também, né? Então, por menor que seja ali a luzinha, pode atrapalhar sim, né? O Jeff faz uma pergunta aqui que eu acho que talvez a gente já tenha respondido, que é a compensação do sono, tá? Ele pergunta o seguinte: o sono perdido em uma noite pode realmente ser compensado dormindo mais no dia seguinte, ou o organismo sofre consequências que não dá para reverter apenas com algumas horas extras de descanso? Acho que não é uma questão assim, de reverter ou não, mas não recupera, né? Assim, ele não adianta assim, fiquei devendo 5 horas, vou dormir 5 horas no dia seguinte, que... É que o nosso corpo ele trabalha muito bem com rotina, né? Então a gente por isso que a gente fala, não tentar compensar no final de semana as horas que não dormiu durante a semana, porque não vai adiantar, né? Sim. A gente precisa ter uns horários mais fixos de deitar, acordar. E durante a semana dorme 6 horas, no final de semana dorme 9. Não vai funcionar para o corpo recuperar mesmo, né? É só uma sensação de descanso. Recupera um pouquinho aquele cansaço, né? Mas para o organismo não é uma equação tão matemática assim, né? De horas. O Felipe Caetano faz uma pergunta que eu acho que essa aqui é bem obrigatória aqui, que é a relação do uso do celular interferir diretamente com a qualidade do sono. Seriam os estímulos visuais? Imagino que sim, né? Que aí é a questão dos estímulos visuais. Mas assim, quem não, né? Antes de dormir, não fica lá olhando o celular um pouco, até que ponto isso prejudica, não prejudica? É um mito ou uma realidade? Acho que é uma realidade, porque acho que a gente tem que pensar que o celular é uma fonte de luz também, né? Então, por exemplo, como que funciona o nosso relógio biológico, né? O nosso olho, ele recebe, então, a informação luminosa, envia para o núcleo supraquiasmático no cérebro, que é o maestro, digamos assim, dessa orquestra toda, né? E aí, se a gente recebe uma informação luminosa, o nosso corpo entende que é dia, né? Então, seja a luz do celular, seja a luz do computador, né? No momento que tem uma luz de determinada intensidade, né? Ele pode estar enviando uma informação para o nosso corpo que não condiz com o que a gente está querendo naquele momento. Então, se a gente está querendo deitar e dormir, a gente tem que fazer com que o nosso corpo entenda que é noite, né? E para isso a gente tem que estar no escuro. Aí entra a produção da melatonina, né? Sim. Então, acho que as telas, num geral, atrapalham muito nesse sentido, assim. E as luzes brancas e amarelas, né? Eu sinto que locais, né, seja sala ou quarto com luz amarela, ela te relaxa mais, começa a ter uma diminuição de atividade, né? Só que às vezes a família, às vezes quem, né, manda na casa, que a esposa quer a luz branca e aquela bem forte, né? E eu sinto que atrapalha bastante, tá sempre naquela coisa, parece que tá o sol dentro de casa, né? Eu prefiro a luz amarela, a luz quente 1000 vezes que a luz branca, né? Para mim faz melhor, me dá mais sono. Vamos voltar ali naquela questão do horário de verão, porque é o seguinte, tem uma notícia, algumas notícias surgiram aí recentemente, de novo, chega essa época do ano, se discute muito se vai voltar, não vai voltar o horário de verão, e aí o UOL fez uma reportagem ontem que coloca esse questionamento aqui na manchete: o horário de verão vai voltar em 2025? Entenda qual o cenário atual. Suspenso desde 2019, o horário de verão não está descartado e sua volta continua sendo avaliada pelo governo federal. O Ministério de Minas e Energia diz que o tema é permanentemente avaliado. Análises recentes da ONS, operador do Sistema Nacional Elétrico, divulgadas no Plano de Operação Energética de 2025, apontam para uma recomendação da volta dos ajustes no relógio. O documento avalia as condições de suprimento de energia do Sistema Interligado Nacional entre 2025 e 2029. Aí segue aqui a reportagem com outras informações. Eu acho que essa notícia dá um calafrio no Marcelo Drago, né, Drago? Com certeza. Eu nunca gostei do horário de verão porque eu já tenho essa dificuldade de, né, tem que estar sempre buscando essa
esse enquadramento, assim, porque trabalha à noite. E quando tem horário de verão, é mais uma situação, mais um fator, né, que tu tem que se acostumar. Então, primeiro porque as pessoas dormem mais tarde, às vezes dependendo da época do ano, no horário de verão, 9 da noite ainda está dia, está claro, e daí as pessoas vão dormir mais tarde, vão se aquietar mais tarde, a rua fica mais agitada, né, até os animais ficam mais agitados, isso atrapalha para quem tem que dormir cedo. Para quem tem que ir para a cama ali 10 horas da noite, 9, 10 horas, é muito difícil. A família está, né, naquela polvorosa, a vida está acontecendo muito mais intensa, né? Então, por isso que eu não gosto do horário de verão. Na alimentação isso influencia bastante, porque geralmente as pessoas seguiam, né, na hora do jantar, exatamente, através da luz do sol que se põe ali. Então, uma vez que entre o horário de verão, a tendência é tu esperar que anoiteça para fazer a refeição. Então, isso é um fator que influencia muito também na questão da alimentação. Isso. E o horário de verão, vamos lá. Eu acho que por mais que muitas pessoas gostem e digam que se adaptam muito bem, né? A ciência, na verdade, prega muito o contrário, né? Então, tanto organizações nacionais quanto internacionais, né? A Sociedade Brasileira de Cronobiologia, a Sociedade Brasileira de Sono, são muito contra. Inclusive, ano passado, se eu não me engano, teve um manifesto, né? Um posicionamento, então, de diversos cientistas e pesquisadores contra a volta do horário de verão, porque é isso, é uma hora que faz muita diferença, né? E acho que um exemplo que a gente pode usar para pensar, assim, é a questão do próprio jet lag, né? Então, quando a gente viaja para um fuso horário diferente, o nosso corpo demora um tempo para se acostumar. E aí tem algumas pessoas que vão conseguir se acostumar um pouco mais rápido e outras não, né? Então, acho que pode ser que economicamente até faça sentido, mas é extremamente prejudicial para a saúde física, saúde mental. Né? E na avaliação de muitas pessoas que defendem o horário de verão, ele é maravilhoso porque ele prolonga o dia, dá para aproveitar aquela coisa toda. Mas, Carolina, vamos lá, horário de verão. Fala. Eu, pessoalmente. Gosto. Gosto do horário de verão. Porque eu tendo a dormir um pouco mais tarde mesmo no meu normal e acordar um pouco mais tarde. E a luz, quando vai no horário não de verão, no verão a gente tem um amanhecer mais cedo, né? E aí a luminosidade já vai despertando. Então, chega ao final do dia, tende a ficar um pouco mais cansado. E aí, com o horário de verão, isso regula. Então, acho que claro que a ciência, né, diz que a maioria não é benéfico, mas eu penso que algumas pessoas não se importam tanto por isso, por serem mais vespertinos, né? Sim. Uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, cadê que eu perdi? A Marisa Martinelli. Gostaria de saber se é bom tomar melatonina antes de dormir, que era outro tópico que a gente ia entrar aqui na tal da melatonina. Quem puxa essa aí? Vou falar. A melatonina, então, é um hormônio que a gente produz a partir da falta de luz, né? Quando escurece, a gente começa a produzir. E ele é produzido por uma glândula que se chama glândula pineal. Tá? E ele é um dos principais responsáveis por regular o nosso relógio interno, né? Então, na verdade, a melatonina, ela avisa o corpo que está na hora de dormir. Ela não é uma coisa que dá sono, que proporciona sono. Ela é uma substância que avisa que está na hora de dormir. Então, o uso mais indicado da melatonina é para pessoas como o nosso colega aqui na mesa, para trabalhadores noturnos, pessoas que têm jet lag de viagem mesmo, que precisa regular mais rápido o sono, porque quando a gente sai da nossa rotina, acaba tendo uma dificuldade da secreção de melatonina. E idosos, eles têm naturalmente uma redução da produção, então em idades mais avançadas pode ser usado também melatonina quase como um indutor do sono, mas ele não é não é para uso universal, não é para todo mundo que serve, né? E nem melhora a qualidade do sono, que é uma coisa que meio que se criou, né? Então, que todo mundo que tem dificuldade de sono usa melatonina vai resolver. E aí a gente tem também uma questão de dosagens. A gente teve a chegada no Brasil da produção
de melatonina e disponibilizar ali no balcão da farmácia, então tá acessível para todo mundo. Sim, como se fosse um chiclete ali, né? Mas na verdade, quando tu tem distúrbio de sono mesmo, tem que ter uma avaliação de algum profissional capacitado para saber qual é o problema do teu sono e se estaria indicado usar, e aí são doses um pouco maiores que se usa, né? Manuela, vamos lá, melatonina. Acho que perfeita a tua fala, né? E eu acho que o maior desafio, assim, atualmente, é essa questão de se fazer entender, assim, que a melatonina é um hormônio, né? Então, não é uma balinha, não é um chiclete, porque acho que se criou, assim, essa coisa de que, vai ali, compre, não é nada demais, mas, na verdade, é um hormônio que a gente está tomando sem necessitar e que o nosso corpo produz naturalmente. Então, a gente não precisa suplementar aquele hormônio, né? E aí, eu acho que entra a questão também de se entender, assim, também, que a melatonina não é... Porque se tem no senso comum que é o hormônio do sono, né? Sim. E, na verdade, é o hormônio da noite escura, né? Avisa o nosso corpo, tá de noite, vamos fazer o que a gente tem que fazer durante a noite, que é dormir, né? Mas, por exemplo, se a gente pega alguns ratos que são noturnos, o pico de melatonina deles é justamente quando eles têm que estar em atividade, porque sinaliza, tá escuro, vou ficar em atividade, que é o que eu faço no escuro, né? Então... Acho que é muito difícil, assim, porque se criou essa coisa com a melatonina e, na verdade, pode ser uma coisa muito perigosa, né? Mas tem muitas pessoas que relatam melhora no sono com a melatonina. Por mais que ele não induza o sono, para algumas pessoas ele promove uma qualidade de sono melhor, né? Imagino. Ele induz. A gente consegue entrar mais fácil no sono. Ele chega a induzir o sono, sim, então. Sim. Porque ele dá esse sinal, tá na hora de dormir, descansa. E aí a gente vai entrar no sono. Mas a qualidade de sono não é para ter muita interferência com a melatonina. Eu tenho um relato interessante, falou mais cedo sobre a questão do sol, né? Dia e noite, né? O dia que, por exemplo, assim, eu chego em casa e posso dormir muito e não vejo o sol, não acordo para ver o sol o dia, isso me traz psicologicamente uma tristeza um pouco assim. Como se tivesse perdido aquele dia. Então, sábado que eu durmo muito e acordo e o sol já foi embora, não pude dar minha caminhada, não levei os cachorros na rua, não vi o sol, e dá uma tristeza, assim, puxa, perdi um dia na minha vida, assim, eu tenho essa sensação, né? Sim. E eu tenho uma pergunta, posso fazer uma pergunta, Léo? Óbvio. São até duas, na verdade, assim. Qual seria o ideal de horas para dormir, se cada um vai se adaptar, ou se tem, conforme a faixa etária de idade, horas mínimas, né, para que a gente possa recuperar, né? E se o exercício, ele é benéfico, e quando fazer esse exercício? Pode se fazer antes de dormir, tem que ser depois que dormiu, tem que ser um período maior, né, distante da hora de dormir? Eu acho que a tua pergunta vai muito pro lado, assim, de que o sono é algo muito individual, né? Então, seja os horários de dormir e acordar, e também a duração de sono. Tem pessoas que naturalmente precisam de mais horas e pessoas que não precisam de tantas horas assim e vão estar bem, né? E aí a gente entra, precisa ser algo individualizado para cada pessoa, mas a gente tem recomendações gerais, né? Então se fala ali aquela recomendação geral de que pessoas adultas teriam que dormir em torno de 8 horas por noite, né? Mas isso é algo muito relativo e varia muito de acordo com a faixa etária também, né? Mas tem um recorte assim, 5 horas é pouco. 5 horas é pouco. 5 horas é pouco. Acho que esse é um bom recorte. 6 horas aí vai depender da pessoa, 6 a 8 horas vai depender muito da pessoa. Tá, a questão do exercício que o Drago falou também acho que é interessante, né? Porque tem gente que não gosta de fazer exercício tendo que dormir daqui a 1 hora, por exemplo. É ruim, porque a pessoa fica agitada. Sim. Então tem que cuidar isso também, tem que fazer antes, mas não tão perto na hora de dormir. Se recomenda que, claro, acho que tem duas questões, assim. Acho que a primeira questão é a gente entender o nosso cronotipo e que horário a gente vai estar mais disposto para praticar essa atividade física, né? Mas também evitar praticar, assim, não sei qual que é a experiência da Carolina, mas a conclusão que a gente chegou no laboratório, né? É também evitar praticar atividade física intensa algumas horas antes de dormir, né? Porque aí pode ser prejudicial, porque isso desperta muito o corpo, né? Sim. Não, é isso aí. Eu acho que tem que respeitar, as pessoas precisam se conhecer, né? Saber como que se sentem depois, mas a tendência é que depois de um exercício físico mais intenso, que tu vai ter liberação de hormônios, né? De bem-estar, tudo, tu fique mais alerta. E aí isso vai
prejudicar o sono Sim. logo em seguida. Ô, Ivana, no teu consultório, na relação com os teus pacientes, as tuas pacientes, como é que é essa questão do sono? Isso chega para vocês também como um desafio? Você tem que tratar disso também na hora de conversar ali sobre a nutrição, enfim. Com certeza. Eu atendo muito casos de adolescentes também, e acho que essa questão das redes sociais e do celular ali no pré-sono é uma coisa que impacta bastante. Complementando só antes a questão da melatonina, embora seja um hormônio, na farmácia é vendida como um suplemento alimentar. Né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. As pessoas chegam querendo dormir melhor, já dizendo que compraram a melatonina, e na verdade a gente tem que moderar esse uso. Melatonina, então, não existe nenhum alimento que é rico, né? No entanto, a gente consegue ter acesso através dos alimentos. E nesse contexto, a gente consegue incluir isso, favorecendo o sono de uma forma um pouquinho mais tranquila, assim, como se fosse o oposto do que se faz com a cafeína, né? Como uma forma de estimular. No consultório, o que chega? Demanda de ansiedade, pacientes bastante deprimidos, com episódios compulsivos, então com um padrão compulsivo, geralmente associado direto com o sono, com a má qualidade do sono, né? Com poucas horas de sono, com despertares. E aí vira uma bola de neve, né? Porque aí a pessoa dorme mal, aí no outro dia ela já está aos frangalhos, e aí aquilo já contribui para a ansiedade, para a depressão, aí já não dorme no dia seguinte. Isso aí vira bola de neve, né? Então, o nosso maior desafio em consultório, na verdade, é organizar a vida da sociedade como um todo com a vida real daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Então, ajustar a questão do qual é o melhor horário para aquela pessoa, ajustando com a questão do trabalho daquela pessoa. Então, o maior desafio com a alimentação é organizar isso, fazendo com que essa pessoa tenha uma disposição melhor, uma maior qualidade de vida e que também seja gostoso, né? A alimentação, ela precisa ser uma coisa satisfatória. Senão isso acaba desenvolvendo lá outras questões mais emocionais também. E nos alimentos daí se pensaria em triptofano? Isso aí. O triptofano ele vai converter, né, a melatonina, e aí a gente pode buscar fontes, por exemplo. Mas traduza isso pra gente que não entende. É como se fosse uma cascata. Uma coisa desemboca na outra. Então, pra gente ter acesso à melatonina de uma forma natural, através dos alimentos, alguns alimentos são ditos como fonte, vamos chamar assim. Por exemplo, ovos, peixes, leite materno, por exemplo. Origem vegetal a gente consegue também através de arroz integral, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, vegetais, frutas, né, bastante. Cereja é um dos principais alimentos, mas maçã... Cereja, para a produção de melatonina. Olha só. Isso. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também do Jeff, que ele percebe que muitas pessoas mais velhas dormem menos e dizem que isso já é suficiente. Isso é normal? Com o envelhecimento, o sono realmente muda ou a gente precisa cuidar mais para não acumular prejuízos? É normal isso mesmo, as pessoas mais velhas dormirem menos? Tem algum fundo científico nisso? Sim, acaba acontecendo naturalmente, né? De precisar, a necessidade de descanso, ela diminui das horas de sono. E aí eu acho que entra naquela questão que a gente estava conversando de acordo com as fases da vida, né? As questões de sono vão oscilando também. Então, a duração das fases do sono oscila, né? A necessidade de sono como um todo, o próprio cronotipo, né? Pode variar de acordo com as fases da vida. Então, é por isso que acho que é tão importante esse olhar mais individualizado e caso a caso, assim. Ô, Drago, vamos lá, tua rotina, tá? Você falou ali que chega na Rádio Gaúcha às... 15 para meia-noite. 15 para meia-noite. E isso, aí, você chegou a dormir e tem um horário de sono que é sempre igual ou muda? Isso que é interessante. Eu preciso, para me sentir bem, o que é o descanso que eu penso, né? As horas de sono. É quando você consegue fazer suas tarefas, desenvolver suas tarefas sem um esforço sobrenatural. Você consegue ter uma qualidade de vida, né, de interação e de trabalho também. Então, acho que qualquer coisa na vida, não atrapalha. Às vezes tem um vício, que tu acha que é um vício, ou um hobby, ou qualquer coisa que não te atrapalhe, né? Mas que horas tu dorme, Drago? E daí que é detalhe. Eu sempre deito às 8h30, 9 horas da manhã. Porque eu chego em casa, eu preciso relaxar. Porque o nosso serviço é vários, o Léo sabe, é muito intenso. Tem que baixar um pouco a adrenalina e tal. Porque não tem, porque não sente sono, né? Porque a madrugada a gente tem
poucas pessoas, né? E o trabalho é igual, né? Então a Sim. gente tem muita adrenalina mesmo, assim. Então não tem como sentir sono. Tá, 8, 9 horas da manhã, Eu vou tá indo deitar, dormir. cuidando dos cachorros, tomei meu cafezinho. Fecha o blackout lá, que tem aquela coisa toda. Vou pro quarto dormir e durmo até as 2. Tá. Durmo 5 horas. Tá, Das 2 em diante, acordo, tomo um cafezinho, porque eu não consigo nem comer muito de manhã, tem que ser leve, senão não consigo ter um bom sono, e nem comer muito quando acordo, porque ainda o organismo está se acordando, tá? Começando a funcionar. Daí eu acordo às 2, 2h30 e vou fazer minhas tarefas. certo. Eu vou resolver a questão da família, a questão dos Claro. cachorros, questão pessoal, e tu tem que tocar a vida. E é rápido, passa rápido, ir no mercado, as coisas todas. E daí eu vou jantar, quer dizer, eu vou almoçar lá pelas 5 da tarde, 5, 6, 7, Sim. dependendo do dia. Sim, Aí que é a hora que eu vou almoçar, tá. Né? Tá na hora do almoço, então. Já passou a tua hora do almoço mais aqui? ou menos. Tá. Que eu vou almoçar. E daí sim, daí depois eu vou, aquela coisa assim, tomar banho, preparar, porque eu brinco assim, a gente que é da madrugada, o Léo também trabalhou, a gente vira como se fosse o Batman, né? A gente não fica 1 hora se arrumando, escolhendo roupa, não. Não, é Deixa tudo ligeirinho, separado né? e cai dentro da roupa, só falta ter É isso aí. Isso aí. aquele ferrinho que a gente desce, né, dentro do carro, né? Porque, então eu durmo de novo, preciso dormir de novo, Que horas das aqui? Ó? 10 às 11 da noite. Ah, então é o Pra seguinte, isso, porque né? a gente estava preocupado quando foi te convidar, falei assim, Sim. será que o Dragon tá dormindo, cara? Não, É 5h30 da tarde. Não, mas então o próximo soninho ali, 10 Tem da que noite. ser, porque é o que complementa o meu dia, até psicologicamente. Como eu também estou numa, não uma outra atividade, mas é um hobby sério, que o Léo sabe que é a questão dos vinhos, eu também sou Sim. sommelier, então a gente vai em muitas degustações técnicas, né? Como eu falava para a Ivana sobre isso, o que é uma degustação técnica? Então eu não consigo beber durante a semana, porque eu não bebo, porque eu tenho que trabalhar na madrugada, daí o corpo relaxa demais, né? Então tu tem uma dificuldade. Então a técnica tu descarta, na verdade, né? Tu faz uma questão fenólica técnica que tu não precisa tomar. Mas o que acontece? E como eu tenho muitos eventos assim durante a tarde para a noite, mesmo que eu saia do evento às 10 da noite, ou 15 para as 10, eu saio correndo, pego lá num táxi, um Uber, eu preciso chegar em casa, tiro a roupa, né? Dá uma Às vezes dormidinha. vou pro banho e eu vou dormir um pouquinho, deito um pouquinho, nem que seja meia hora, porque daí meu cérebro entende que eu Claro. cumpri o meu ritual Boa, diário. boa. E daí eu tenho um bom trabalho na madrugada. Né? Sim. Alguém para responder bem rapidinho aqui, o Felipe Caetano. Fumar afeta o sono? Tem estimulante. Tem Acho estimulante. que Nicotina. junto na questão com a cafeína, qualquer substância estimulante, na verdade, Sim. né? O ideal é que afeta a saúde como um todo, Tem né? todos aqueles prejuízos que a Mas gente já sabe. pensando no Mas... sono, evitar qualquer tipo de substância estimulante algumas horas antes de dormir, Sim. né? E quem tem o vício deve ficar mais nervoso ainda que não fumou. Não é o meu caso, mas a nicotina é um vício que as pessoas até têm, né? Uma certa instabilidade física, né? Se não fumar, por exemplo, né? Ou quem está difícil. acostumado a beber bebida alcoólica um pouco mais além da... O ideal é se das livrar desses vícios, né? Isso. Se livrar, porque aí já resolve essa parte do sono. A gente tem 30 segundos para o encerramento para cada um aqui. Carolina, vamos começar por ti, pode ser? Obrigado, tá, de novo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito legal. Então, acho que a gente não falou sobre a bebida alcoólica, né? Que é tá um bom. ponto, assim, da higiene do sono. Não fala mal do vinho, que aí o Drago vai ficar bravo. Mas, Não, eu também sou apreciadora do vinho. Não sou sommelier, mas sou apreciadora. Mas a gente tem aquela ideia que o vinho, a bebida alcoólica, dá o relaxamento, mas na verdade tem um prejuízo da qualidade do sono. Então a pessoa descansa menos. Então é um ponto para a gente cuidar na higiene do sono, é evitar bebidas alcoólicas à noite. Muito bem. Manuela, obrigado também por estar aqui com a gente. Eu queria agradecer de novo um convite, foi ótimo estar aqui com vocês. Queria dizer então que em nome do laboratório, né, eu trouxe esse livreto, que é um material legal, do próprio Eu laboratório. tava olhando, muito legal. Que tem recomendações para uma vida mais saudável como um todo e tem algumas questões de higiene do sono, né? Então, hábitos que podem ajudar ali na hora de dormir, enfim. E acho que também seria interessante de falar que no laboratório a gente está sempre conduzindo diversas pesquisas, né? Para conseguir estudar tudo isso. E no momento a gente está recrutando gestantes para participarem de uma pesquisa sobre sono e saúde mental durante o período do puerpério como um todo, né? Todo o período perinatal aí. Abri aqui uma página aleatória, tá? Item 12. Planeje os horários dos seus exercícios considerando sua hora de dormir, viu, Drago? Tava aqui a resposta, ó. Para uma melhor noite de sono, evitar exercícios intensos perto da hora de dormir pode ser uma boa recomendação para a maioria. Entretanto, o efeito do exercício à noite
pode ser diferente para cada pessoa, que é o que falamos muito aqui, né? É muito individual algumas coisas. Portanto, descubra os horários que funcionam melhor para você. É um dos tantos itens. Muito legal essa cartilha aqui, vou ler ela depois com mais atenção. Ivana, muito obrigado também, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra poder fazer parte da mesa. O que eu posso dizer hoje, assim, para a gente finalizar em relação à alimentação, é para a gente tentar resgatar alguns hábitos mais naturais, né? A alimentação, hoje em dia, a gente sabe que está tudo tão ultraprocessado e a alimentação precisa ser algo simples, algo tranquilo, algo gostoso, assim como o sono, ele precisa ter essas características. Então, cada vez mais buscar a alimentação de uma forma mais... comida de verdade mesmo, não gosto muito dessa expressão, mas acho que cabe nesse momento. Acho que as pessoas entendem bem, né? Eu acho que é o principal objetivo que a gente tem dentro da nutrição, né? Poder resgatar hábitos realmente saudáveis e buscando uma alimentação muito simples, natural e muito gostosa também. Para que a gente tenha uma qualidade de sono boa. Marcelo Drago, muito obrigado por estar aqui com a gente e vamos te liberar para tirar aquele último soninho antes de ter que almoçar, né? E não almoçou isso ainda. Não, ainda eu vou em 2 eventos antes de ir para casa. Aí ele vai aqui às 10 da noite, ele deita para tirar aquele último soninho. Valeu, Drago, obrigado. Obrigado, Léo, obrigado também quem acompanha a mesa aqui com a gente, né? Que é a Ivana, também a Carolina e a Manuela. Acho que é um assunto interessante, nunca se esgota, ainda mais que eu sou madrugador, tenho ouvintes madrugadores que sempre estão interessados em saber como levar a vida. O que eu deixo recado é o seguinte: se você achou o seu equilíbrio, né? Isso que é o mais importante. Tem pessoas que conseguem dormir que nem eu de manhã e de noite um pouco, outras não conseguem. Tem que ficar acordado até o meio da tarde e dorme até a hora de vir trabalhar, por exemplo, que é o Gossen faz um pouco assim também. O Gossen é nosso colega lá da madrugada, o Gustavo Gossen. Mas eu acho que o importante é isso. É tentar manter a alimentação, que não é fácil, eu estou sempre lutando contra isso, e tentar botar exercício físico na sua rotina, né? E fazer com que a família entenda também, buscar mecanismos, mas né, não desista de ter uma boa qualidade de sono. Tá, e vem aí num próximo programa para a gente falar de vinho aí, pode ser? Com certeza. Hoje, Léo, atualmente, né, eu sou embaixador, né, pela BSRS, né? Que é a Associação Brasileira de Sommelier do Vinho Gaúcho Nacional. Muito bem, muito bem. Aí traz um vinho aí pra gente, então, quando a gente certeza. for falar. Tem o resultado final da nossa enquete, que a gente colocou aí, se o horário de verão afeta o seu sono. Vamos ver se a gente consegue colocar aí na tela. Nada, durmo normalmente 51%, que é o povo aquele que está torcendo para voltar ao horário de verão. Um pouco, mas logo acostumo, 30%, e só 19% muito demoro a me adaptar. Perdemos. Então o 80% aí, se for somar os dois, estão tendendo a torcer aí pela volta do horário de verão. Gente, muito obrigado pela audiência, todos que participaram. Curte aí a transmissão. Você que está ouvindo aí depois no Spotify também, faça a avaliação ali no aplicativo. Amanhã tem mais Conversas Cruzadas a partir das 5:30 da tarde. Tchau, tchau. Bom sono aí para todo mundo.